Glória a Deus. Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom poder estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Mesmo diante de tantas lutas que o mundo passa, tanta crise na economia, diante de tantos perigos, a violência, poder estar na casa do Senhor, poder adorar ao Senhor, poder levantar a nossa voz e dizer o quanto nós amamos esse Deus. Isso é maravilhoso, não tem preço. Aleluia. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho ao São Lucas, capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 19 ao 31. Desafio nosso nessa noite é de pensar nesse texto, um dos textos mais desafiantes que eu já preguei. Um dos textos mais desafiantes que a Bíblia tem para as nossas vidas. Nós vamos ler aqui, daqui a pouco, à medida que estivermos lendo aqui e pensando sobre este texto, que é a história do rico e do Lázaro, que diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra, Deus, nós nos inclinamos diante dela, em total humildade, submissão e crença, Deus, porque acreditamos que ela é a tua palavra, verdade absoluta. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, abra, ó Pai, os nossos olhos, ó Deus, da eternidade, para que nós possamos, ó Deus, entender os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, não porque merecemos, mas é porque nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.
Esse texto é um dos textos mais complicados para a interpretação. É um dos textos que tem sofrido ao longo da história do cristianismo diversos tipos de debates na teologia. Precisaríamos aqui de bons teólogos que pudessem, talvez por meio de um bom tempo, explicar cada detalhe, segundo a visão de cada um deles. Mas eu queria te desafiar, queridos, a pensar nesse texto, talvez não diante de tantos detalhes, porque não teremos tempo hábil para isso. Mas pensar na sua essência, o que esse texto quer nos mostrar, de maneira que você possa aplicá-lo na sua vida, no seu coração e na sua família. Esse texto nos mostra que haviam dois homens numa cidade. Jesus conta a história de um homem rico e de um homem pobre. Ambos morrem. Um é levado para o seio de Abraão, nos dando uma ideia, ou diante daquilo que nós acreditamos ao longo da nossa tradição como o céu. Um foi levado para o céu e o outro para um lugar de tormento, aquilo que nós temos desenvolvido ao longo dos da nossa tradição cristã como o inferno. Então um vai para o céu, o outro vai para o inferno. O texto nos mostra que esse que vai para o inferno, o homem rico, suplica a Abraão que deixe que ao menos o Lázaro molhasse o dedo e pusesse na língua dele, de maneira que reduzisse um pouco o seu sofrimento. E ele depois clama e implora para que Lázaro pudesse voltar lá e avisar os seus irmãos, de maneira que os seus irmãos não fossem parar onde ele parou. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo dias onde a morte está na manchete principal, na primeira capa dos jornais mais importantes do Brasil e do mundo. Temos visto diariamente mensagens, notícias que revelam o número de mortos, por exemplo. Talvez mais do que nunca, no nosso tempo, a essa ameaça, essa maior ameaça que o homem tem, está no consciente coletivo. Às vezes a gente para perguntar, será que há alguma coisa de novo nisso? A morte, se a única verdade, a única certeza, melhor assim dizendo, que nós temos é que um dia vamos morrer, por que tanto pânico diante da morte, se ela é a única certeza? Talvez o que esteja trazendo o maior pânico não seja a morte em si, mas o que a morte nos leva e o que a morte representa. Esse texto vai nos dizer exatamente isso. O pós-morte. Nós falamos aqui semana passada, na nossa mensagem, se você não ouviu, eu te desafio a entrar lá no YouTube e buscar no culto de semana passada, como atingir um outro patamar. Esse texto aqui, eu queria te desafiar a pensar nesta noite, como você atingir o último patamar. O último, pós-morte. Esse texto vai nos dar algumas orientações de um estágio em que nós chegamos, limite. Não existe mais depois dele. Eu queria pensar com vocês nessa noite sobre algumas realidades do último patamar. Último patamar da existência humana. O nosso desafio
o desafio da raça humana encarar esse grande inimigo chamado a morte. Esse texto ele é tão forte dentro desse aspecto que o grande Albert Einstein, quando leu este texto, ele foi tão impactado que ele, de certa forma, abandonou os estudos acadêmicos e passou a se dedicar como missionário na África. Tão impactado ele foi pela realidade do pós-morte. Tão impactado pela realidade desse último patamar. Eu queria pensar com vocês aqui algo que vai nos levar a avaliar a nossa vida sobre esse tema. Primeira coisa que eu queria que você estivesse pensando comigo nesta noite, é que este último patamar em que nós vamos entrar um dia, ele não está pautado naquilo que nós temos, ou parecemos ter, ele está pautado naquilo que nós somos. O versículo 19 ao 21 diz, ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Esse homem, ele tinha uma aparência elegante, ele era rico, ele tinha provavelmente muitas propriedades e muito dinheiro por ser rico. A despeito de ter tudo isso, não lhe garantiu o seu último patamar no céu. É claro que nós vamos ver que a ideia que Jesus quer trazer aqui, não é dizer que todo rico vai para o inferno, ou todo pobre vai para o céu, não é isso. Jesus está trazendo aqui como crítica severa a avareza do homem. Você pode ver isso lendo todo o contexto de Lucas 16, onde os fariseus estavam ridicularizando Jesus, alguns versículos anteriores, por ele trazer a sua crítica àqueles que amam o dinheiro. E os fariseus, eles tinham essa tendência ao amor à posse, a parecer, a ter uma vida de aparência. Nós vamos ver isso, Jesus combatendo esses homens, diversos textos da Bíblia. Nós vamos ver, por exemplo, em Mateus 23, capítulo 5, versos 5 e 6, diz assim, praticam, porém, todas as suas obras a fim de serem vistos. Jesus, Mateus capítulo 23, está batendo forte nos fariseus, hipócritas, ele chama. Porque eles gostam de ser vistos pelos homens. É essa religiosidade da aparência, querido. Para ir para o céu, independe a roupa que você veste, independe o perfume ou a marca do carro que você anda. Para ir para o céu não tem nada a ver daquilo que você tem ou possui. Essa teologia que se prega hoje, essa necessidade humana de adquirir, estão fazendo uma correlação entre ser um verdadeiro crente, um servo em Jesus Cristo e possuir coisas. Cai por terra nesse texto. Absolutamente não tem nada a ver. Igreja, o que Jesus está dizendo e querendo nos ensinar nessa noite, ensinou para aqueles homens há tanto tempo, que aquilo que vai nos levar para o céu um dia, não tem nada a ver com aquilo que nós temos ou possuímos. É tão fácil hoje, na época de Jesus, é tão fácil para o ser humano ser iludido pela aparência. E nós acreditamos que podemos, de certo ponto e em algum sentido, enganar Deus por meio da nossa aparência. Que ignorância religiosa. Jesus vai falar
em Mateus, capítulo 23, já lemos agora há pouco, mas ele vai falar mais na frente, versículo 26 e 27, fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Eles estavam preocupados com o exterior. Jesus quer mostrar com essa história de que ele olha, não é para o seu lindo vestido de púrpura. Jesus não está nem aí para o quanto você tem na sua conta bancária. Jesus, ao olhar para você, ele não está preocupado na cor da sua pele, a marca do terno que você usa. Jesus não está preocupado com o exterior, querido. Deus, ele quer olhar para dentro de nós e saber aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. A aparência sempre foi um artifício que o ser humano tentou usar para ludibriar, para enganar. E o pior é quando eles tentam fazer isso diante de Deus. Parece que o tempo em que nós vivemos, isso se agravou um pouco mais. Eu não sei se você tem o conhecimento, a indústria que mais cresce, ou uma das indústrias que mais cresce no Brasil e no mundo, é a indústria cosmética. É a preocupação de estarmos bonitos. Para você ter uma ideia, fizeram uma pesquisa agora recentemente, e a CNN, Brasil revelou essa pesquisa, agora recentemente, quais seriam os lugares onde as pessoas primeiro iriam após o término da pandemia. O primeiro, a igreja, mais de 32% de resposta, olha, a hora que liberar eu vou correndo para a igreja. A segunda, coisa que eles mais querem ir, salão de beleza. A nossa preocupação com a estética, o crescimento da indústria. Eu não sei quantos de vocês já foram iludidos, ou até mesmo enganados, por alguém que estava bem vestido, cheiroso, cabelinho bem cortado. Poderíamos pensar aqui diversas situações onde facilmente somos enganados. Aquela menina que parece bonita, cheirosa, com aquele vestido bem chamativo. Aí você vai e olha e fala assim, essa aí que eu vou me casar. Que está com aquela chapinha bonita, esticada o cabelo. Aí você fala, é essa aí. Aí no outro dia, de manhã, você casa, a chapinha não está legal, já perdeu, já está com os ondulados, o cabelo já está com óleo, aquele bafo que sai da boca de manhã, querido. A mesma coisa o homem, o menino bombado, e aí você olha, é esse que é o mais bonito, esse que eu vou me casar. Talvez por conta dessa ideia de aparência, desse mundo em que nós vivemos, que valoriza o exterior, talvez por conta disso que o número de divórcios está tão grande na nossa era. Em vez de olharmos para o que é, nós olhamos para aquilo que parece ser. Eu disse aqui recentemente que alguém falou recentemente num artigo, que outrora a valorização do homem era em cima do que ele era. Quando veio a indústria, a revolução industrial, passamos a valorizar o homem pelaquilo que ele tinha. Era o ter em detrimento do ser, mas agora com a era tecnológica, paramos de valorizar, então não valorizamos tanto o ter, mas o parecer ter. É um outro nível. E aí você não precisa mais ter, você só parecer ter. Você vai para a internet, faz aquela selfie bonita, cabelo espichado, bonito, esticado ali, né? E aí tem um monte de curtidas.
É o parecer ter. É o parecer ter quando isso... deixa eu me retratar. Não tem nada mal você fazer sua chapinha. Não tem, irmã. Pode continuar fazendo. Não tem nada mal você usar um perfume e andar bonito. Isso não é problema. Jesus não está falando que isso é o pretexto de ir para o céu, para o inferno. O problema é quando nós achamos que isso vai ser o referencial da nossa salvação. Primeira coisa que eu queria pensar para você alcançar um patamar último, é você saber ser. É você ser e não se preocupar com ter. O ter não vai nos levar a lugar nenhum depois da morte. O ter não vai ser o referencial positivo para você chegar no céu. Segunda coisa que esse texto nos mostra, para você chegar ao último patamar, nós precisamos saber que diante desse patamar, existe duas possibilidades. O patamar depois da morte, há o andar de cima e o andar de baixo. É como você chegar no elevador e alguém vai falar assim, sobe ou desce? Você vai para o terraço ou para o subsolo? Diante do que Jesus traz para os seus discípulos e para aqueles fariseus daquela época, que depois da morte só há dois caminhos. Isso, de certa forma, querido, melhora a nossa escolha. Imagine se você estivesse diante de uma prova onde tem 5 possibilidades. Resposta A, B, C, D, E, ou nenhuma delas. Aqui Jesus só dá 2. Fica mais fácil para você fazer a escolha. Ou é céu ou é inferno. Jesus traz aqui 50% de chance de você acertar, cara. 50% de chance de você se dar bem. 50% de chance de você ir para o céu, para o seio do Abraão, para o lugar de prazer. E 50% de chance de você ir para o Hades, mundo dos mortos, ou para o inferno. Aqui encerra-se toda a especulação em relação se existe inferno ou não. Tem gente que diz assim, não, mas o inferno é aqui. Lê o texto. Dá uma olhadinha no texto com um pouquinho mais de carinho e atenção, e você vai ver o que é inferno, querido. É onde a chama não para de queimar. Jesus vai falar sobre o inferno em outros textos, como Mateus 25, 30. E ele diz, olha, servo inútil, lançai para fora nas trevas, ali o choro e o ranger de dente. Quando a pessoa está sentindo muita dor, ela trava os dentes, ranger de dente. Isso é o inferno, cara. Que Jesus está falando que o servo inútil vai ser lançado. Mateus 25, 41 diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no 46 ele diz, para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. São essas distinções. O inferno, esse lugar terrível, onde a chama, o fogo não cessa, não para. Por isso que o homem, o rico, ele fala assim, olha, eu preciso de uma gota d'água na minha língua. Aqui mostra claramente que o inferno existe. Se você acredita na Bíblia, se você acredita em Jesus, acredite no inferno, porque Jesus está falando nele aqui. Coisa séria, queridos. Coisas que nós, às vezes, nessa correria de vida, não paramos para avaliar o que está em jogo. Isso tudo. Paulo, ele vai falar que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos em 2 Timóteo 4, 1. Em Romanos 2, 5 ao 8, diz que o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ira, indignação aos facciosos, que desobedeceram à verdade e obedeceram à injustiça. Um lugar separado para o diabo e os seus anjos existe.
Algumas pessoas ainda insistem em brincar com isso. Ah, não existe. Isso é coisa do folclore religioso. Meu amigo, você está aí na sua casa, se você porventura tem dúvida, eu gostaria que você desse um crédito à palavra de Deus e pensasse na possibilidade de, só isso. Vai que Jesus está certo, vai que depois da morte realmente existe o inferno. O texto vai dizer que depois da morte, já era. Não há mais choro, não há mais clamor, não é mais ouvida a nossa oração e não cabe mais arrependimento. Então, o momento de você reconhecer a existência do céu ou do inferno é agora. Por isso, eu trago essa reflexão para você chegar no patamar e no último patamar. Saiba que existe duas possibilidades, e essas possibilidades elas devem ser encaradas hoje, em vida. Deve ter a sua decisão hoje, agora, e não depois, porque depois já estará feita a sua decisão. E se você não fizer nenhuma decisão, a sua decisão já estará sendo feita. Porque só há um caminho para o céu, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O texto vai nos dizer isso de uma forma muito clara. E há pessoas que brincam com isso. Um famoso artista de Hollywood, eu não vou dizer o nome dele porque eu não sei se isso de fato é verdade, mas há uma fala, eu li sobre isso. Ele disse, antes de morrer: olha, eu quero que no meu caixão coloque alguns charutos e um isqueiro, brincando ao se relacionar com a vida após a morte, porque ele fumava, e ele queria fumar após a morte. Ele pediu: bote alguns charutos e um isqueiro, brincando com a vida após a morte. Eu achei interessante a colocação dele de colocar os charutos, mas só achei que foi burrice dele botar isqueiro, porque lá não vai precisar de isqueiro, querido. Tem chama à vontade. Ele vai poder acender os charutos dele no corpo, por exemplo, se ele não se arrependeu e não aceitou Jesus. O inferno existe, o céu existe, e este patamar, este último patamar, ele será decidido se você vai para um ou para o outro aqui em vida. Por último, esse texto vai nos dizer que o último patamar é um lugar definitivo e eterno. Não há possibilidade de você chegar lá e falar assim: eu quero trocar. Não achei muito bem, não entendi, me enganaram. Já era. O rico pensa, argumenta e fala. Tenta orar, tenta comover Abraão, mas não tem jeito. É definitivo, querido. E é eterno. É um lugar onde vamos passar. Aqueles que vão para o céu, ou aqueles que vão para o inferno, a eternidade. Nós temos dificuldade de entender o que é a eternidade, porque vivemos num mundo temporal. Sabemos o que é dias, horas, anos. Encontramos dificuldades para saber, relacionar, o que Jesus quer dizer sobre isso. Igreja, eu não sei se você, ou você que nos ouve nessa noite, já teve a oportunidade, a triste experiência de queimar parte do corpo, um pequeno pedaço do dedo, com fósforo, arde, dói. Imagine queimar 24 horas, todos os dias, durante a eternidade. A Bíblia, Jesus, a religião, ou parte da religião,
Isso que nós estamos fazendo aqui, essa mensagem que estamos transmitindo para você, é para te livrar disso. Tudo o que Jesus fez na cruz, se entregou, para que você não vá para o inferno. Deus deu o seu precioso Filho. Falamos isso hoje pela manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que você não pereça, que você não morra, mas que você tenha a vida eterna. Todo o compêndio da Bíblia está querendo te tirar deste lugar, não permitir que você vá até este lugar e chegue nesse lugar. Por isso que Abraão fala assim: olha, tem Moisés e os profetas, olhe para a Bíblia, olhe para o que já foi revelado, e aí você não vai chegar lá. Este homem, ele tenta argumentar em prol da sua família, mas deixa Lázaro voltar e avisar lá a minha família. Ele reconhece a sua situação, ele não pede nem por ele, deixa eu voltar lá e avisar, não, deixe Lázaro. E Abraão fala assim: olha, manda eles olharem para os profetas e para Moisés, mande eles olharem para as Escrituras. Igreja, e quando nós olhamos para as Escrituras, ela diz em Hebreus 9, 27, assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Tome a sua decisão, para onde você quer passar a sua eternidade agora, hoje, nesse momento aí na sua casa. Busque na Bíblia, de quem Moisés e os profetas estavam falando. Eles estavam falando de Jesus, porque não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus, a Bíblia aponta para Jesus. E para ir para o céu, você precisa aceitar a proposta de Cristo, se arrepender dos seus pecados, e pela fé, abrir o seu coração para Jesus. É só isso, cara. Ter Jesus no seu coração, e viver segundo a sua palavra, ser um cristão verdadeiro, não de aparência, viver segundo as suas verdades. A Bíblia nos convida a ter uma vida de santidade, de ética, de moral. Quem sabe o grande desafio para alguns da nossa geração é abrir mão de toda essa necessidade de possuir coisas, em detrimento de ser um servo de Deus. Talvez o grande Deus desta geração seja o Deus que Jesus está criticando nesse texto, Mamon. Jesus te chama hoje para o último patamar, o patamar da glória, do céu, do seio de Abraão, o patamar de viver a eternidade com um corpo glorificado, na presença de Deus, o adorando, na cidade santa. Aleluia. A escolha é sua. Só há duas possibilidades.
eu convido a você a fechar os seus olhos. Aí na sua sala. Quem sabe, enquanto você ouve essa mensagem, está sendo desafiado a abrir mão de um monte de coisas. Quem sabe até hoje você acreditou que ter um bom vestido de púrpura seria a sua garantia, seria a certeza de que você alcançaria um bom lugar pós-morte. Diante dessa pandemia em que nós vivemos, onde o mundo busca a cura para uma doença que pode levar à morte, Jesus está oferecendo a cura para o pós-morte. Aleluia. Aquilo que nem a morte pode. Uma vida eterna com Ele. Eu queria te desafiar nessa noite a você entregar o seu coração a Jesus Cristo, a fazer a sua decisão hoje de ir para o céu, a não correr o risco de ir para o tormento eterno. Faça essa decisão, abrindo mão de tudo aquilo que tem tentado te roubar, de tudo aquilo que tem te afastado do que é mais precioso nessa vida, que é amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Abra mão em prol da sua vida eterna.